santo. Declare com sua boca: santo. Ele é santo. Ele é santo. Sim, Ele está aqui hoje. Sim, declare com sua boca: Ele é santo. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer mudar a sua história. Declare com sua boca: santo, 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 santo. Sim, Senhor, santo. Sim, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque não somos órfãos. O Senhor nos encontrou e nós somos filhos, filhos amados. A minha oração é que Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa tocar. Nós te damos liberdade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em o nosso meio. Comece a declarar você. Fale você: Espírito Santo, você é bem-vindo em o nosso meio. Comece a declarar, porque hoje é uma noite de cura, libertação, mudança de destino. E Deus quer mudar muitas coisas em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Ele é amoroso. Hoje você vai se sentir amado. Hoje você vai se sentir amada, porque Ele está na casa. E Ele tem grandes coisas para a nossa vida. Sim, declare santo. Feche seus olhos. Declare santo, santo. Gere esse ambiente. Gere esse ambiente de intimidade, porque Ele está aqui. Sim, Ele está aqui. Ele já está fazendo. Talvez você está sentindo arrepios. Talvez você esteja emocionado. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. Oh, louve o Senhor, igreja. Oh, santo. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sim, Ele está tocando. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Toca nos teus filhos. Sim, Senhor. Já vai curando, Pai, porque hoje é uma noite de cura. E o Senhor preparou esse momento. O Senhor preparou esse dia. E nós nos alegramos, porque o Senhor já fez. E hoje o Senhor vai contemplar aos nossos olhos a Tua autoridade, o Teu poder e o Teu amor sobre as nossas vidas. Espírito, te queremos ver. Começa a apresentar para o Pai aquilo que você procura, aquilo que você necessita. Apresenta para o Pai as suas fraquezas, o seu ponto fraco. Isso. Se despida, tire sua roupa diante dele. Mostre para Ele aquilo que você precisa ser curado, sarado. Espírito, te querer. Pai, toca corações nessa noite. Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado os teus filhos, todas aquelas vozes que tem levado os teus filhos para um cativeiro, nós começamos a orar. E eu quero determinar que essas vozes vão se calar, que esse cativeiro é aberto hoje. E o Espírito Santo pega na sua mão e está te trazendo para fora desse cativeiro. E Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. E Ele declara que você é livre, liberto, porque Ele te ama. Através do sacrifício de Jesus, Ele já levou sobre si todo o nosso pecado, toda a enfermidade, e Ele venceu a morte. E é através do nome de Jesus que nós somos livres, livres.
os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Toda honra, toda glória e todo louvor receba, Senhor. Oh, meu amado, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amado. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Oh! Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, aleluia. Sabe por que nós somos tão loucos assim? Porque o amor dele me alcançou e alcançou você. Sabe por que nós somos incomuns ao mundo? Porque nós não fizemos parte desse mundo. A nossa filiação é dos céus, a nossa origem é dos céus, e só quem é dos céus vive o sobrenatural. E é por isso que nós estamos nessa noite, para vivermos, enxergarmos o sobrenatural que o Pai está liberando nesse lugar. E é por isso que nós somos assim, e nos alegramos, porque nós temos fé e cremos que fé é agir como se já fosse. Então nós caminhamos em fé e vimos aquilo que Deus já liberou. Só que isso só os filhos conseguem ver. Nem o servo não consegue ver. Porque o servo na casa ele fica do lado de fora, mas somente o filho senta na mesa. E nós somos filhos que servimos ao Pai. E aonde nós estamos hoje? Sentados à mesa. Hoje o Pai está dando um alimento novo. Se você crê, esse alimento vai vir para você. Se você crê, você vai desfrutar desse alimento. Eu creio, e você? Eu creio, eu creio. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome. Aleluia. Tu és lindo, Pai. Tu és lindo. Tu és lindo. Graça e paz, igreja. Boa noite. Você está feliz? Sabe, às vezes o pastor Juan pergunta: e aí, como que você está? E quando eu falo, ele fala: você está profetizando ou você está vivendo? Eu estou vivendo. Porque eu decidi viver. Eu decidi viver o melhor de Deus nos tempos da minha vida. Porque tudo é uma escolha, irmãos. Você decide. E eu decidi não ser mais escravo. Eu decidi assumir o meu lugar de filho. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. E eu quero encorajar você a você acessar esse lugar de filho e desfrutar daquilo que Deus tem pronto para você. Ei, irmão, sabe como que eu vejo? Eu vejo que o céu tem vários presentes. E eu queria que você imaginasse isso comigo. O céu está cheio de presentes. Só que em cada presente existe um nome. Cada presente tem um dono. E Deus preparou tudo para mim e para você.
Mas o meu posicionamento, a minha escolha, talvez não permita eu pegar aquilo que Deus preparou para mim. Então eu escolhi, eu decidi que eu quero desfrutar de tudo que o Pai tem para mim. E você? Você quer? Você quer? Então fale ao Pai. Acesse esse lugar sobrenatural. Saia do comum, para que eu alcance as coisas sobrenaturais. O meu comportamento tem que ser sobrenatural. A minha fé tem que ser sobrenatural. Porque uma fé natural, ela é muito rasa. É como você chegar em um avião, entrar no avião e saber que daqui 40 minutos a 50 minutos você vai estar em São Paulo. Isso é uma fé comum. É uma fé comum e rasa. Então creia nessa noite, irmãos. Creia nessa noite. Senhor, faz do teu jeito. Faz do teu jeito, Senhor. Porque eu não quero ser mais eu quero ser o Senhor aqui. Eu não quero ser mais a minha mente ou a minha boca. Eu quero ser a tua boca nesse lugar. Sim, Pai. Quando eu subi na escada, eu disse: Senhor, me deixa ali. Sim, Senhor. Quem nos visita hoje pela primeira vez, por favor, levante suas mãos. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para servir vocês. O pastor Juan é o pastor presidente dessa casa. Nós temos alguns obreiros, pastores, e essa casa, ela decidiu servir vocês. Então, sinta-se em casa. Aplauda o Senhor pela vida deles, irmãos. Deus é bom. Pode tomar assento, meus amados. Fiquem à vontade. Eu prometo para vocês que vai ser do jeito do Pai, não do meu. Pode ser? Deus é maravilhoso. Quando eu estava quase subindo aqui, a minha esposa disse o que ela sempre fala. Porque a minha mão gela, o coração parece que vai saltar fora. E ela sempre fala: está dentro de você. Mas hoje ela falou um pouquinho mais. Ela disse: lembra de onde nós viemos. Lembra quem nós éramos. Então, se nós olhássemos o natural, era totalmente impossível eu estar nesse lugar. A minha família está nesse lugar. Mas o amor dele me alcançou. A misericórdia dele me alcançou. E hoje eu estou aqui, podendo dividir com cada um que está aqui aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque poder falar do Pai é uma oportunidade. Nós vimos países que é expressamente proibido falar de Deus, falar de Jesus, e nós temos essa liberdade, e eu me alegro por isso, porque Ele transformou a minha história. Então, o título dessa mensagem, você que tem o hábito de anotar, e se você conseguir: milagre você não precisa compreender, você precisa viver. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não acessamos lugares porque nós questionamos. Muitas vezes alguns milagres que nós queremos que venham acontecer conosco, nós não permitimos eles acontecer. Sabe por quê? Porque nós queremos que Deus nos explique tudo, que mostre para nós cenas e após cenas como que vai ser, que dia que vai ser. Então eu tenho aprendido que eu não quero mais compreender, eu quero apenas viver.
E você? Você está decidido a viver os milagres de Deus? E quando que os milagres de Deus começam em nossa vida? Eu posso falar para vocês que o milagre de Deus começou na minha vida quando eu decidi me arrepender dos meus pecados, aceitar Jesus como Senhor e nunca mais olhar para aquele homem pecador que era eu. Então ali iniciou um grande milagre. Nós não vamos falar que nem é uma cura, é um milagre, porque aquilo foi instantâneo. Então muitas vezes nós falamos que eu ainda não vivi o milagre de Deus. E eu quero convidar você a olhar para a sua vida. Você que já caminha com Cristo, que sabe quem é Ele, que já acessou o Santo dos Santos, que já foi tocado pelo amor dEle. Se você olhar para o seu passado, você vai ver que Ele gerou um milagre em sua vida. Então eu entendo, irmãos, que o milagre nós não precisamos compreender, mas precisamos viver. E se hoje você estiver disposto a fazer dessa palavra uma verdade para a sua vida, eu quero declarar que você vai acessar lugares que ainda não acessou. Você vai colocar a mão em coisas que ainda não tinha colocado, as coisas que há a concordância de Deus para a sua vida. Então eu entendo que nós temos a possibilidade hoje de renunciar algumas coisas em nós. E uma das coisas que eu quero começar junto com você é renunciar, é querer entender tudo e deixar de viver. Eu decidi viver os milagres de Deus para a minha vida. E talvez você pode levar isso para todas as áreas da sua vida. Porque talvez um milagre seja caráter, talvez um milagre seja financeiro, talvez um milagre seja um emprego, uma família. Eu não sei qual o milagre que você busca, que você anseia. Mas pare de questionar e comece a vivê-lo. Como assim, pastor? Como se já fosse. Comece a se alegrar, como se esse milagre já estivesse em sua vida. Porque tudo começa no sobrenatural, e depois no sobrenatural, e depois para o natural. Mas nós muitas vezes impedimos a ação do sobrenatural aqui no natural. Sabe por quê? Porque eu questiono, eu quero entender. Então eu me coloco hoje como um menino perante o Pai. Um menino de 5, 6 anos, que não questiona nada, que o pai diz assim, vamos para lá, ele fala, vou, que legal. Vamos para cá, vou, que legal. Eu quero me colocar como um filho que talvez chega num shopping, e ele olha para o irmão, e o pai tem apenas R$2 no bolso, e não dá para comprar 2 sorvetes, mas eu quero me colocar como esse filho, que se alegra com um sorvete para dividir com o irmão. Porque ele não questiona. Ele não questiona, sabe por quê? Porque ele é convicto que Deus vai operar milagres e maravilhas na vida dele. E isso não é uma palavra de motivação. Isso é uma promessa. E eu decido receber essa promessa ou não. Então hoje decida receber essa promessa. Paramos de questionar. Ah, mas isso é impossível, pastor. É impossível para você, mas não para o Pai. E se você puder, abra sua Bíblia em Marcos 10, 27. Nós vamos discorrer alguns versículos. Sabe, irmãos, viver os milagres de Deus é tão prazeroso. Eu lembro que um dia um homem de Deus, ele chegou perto de mim e disse assim: o Pai está enxugando as tuas lágrimas. Hoje eu sou muito chorão, eu choro mesmo, mas eu chorava muito mais, porque a minha vida se tornou um peso, eu sentia dor nos meus ossos, aquilo era um sofrimento. Mas quando eu comecei a entender quem é Ele e quem eu sou nele, eu comecei a desfrutar. Sabe como? Através da promessa.
Quando alguém fala para você: ei, você vai ser curada, eu já acessava esse lugar dizendo: é meu, eu quero. Então quando pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus falavam: o Pai vai restituir a sua vida, sabe o que eu fazia, irmãos? Eu recebia, eu acreditava, e eu caminhava nesse lugar de fé. Mas muitas vezes nós passamos uma vida inteira de peso, uma vida inteira de vazio, procurando nos encher em coisas, procurando prazer em coisas. É porque nós não temos o amor de Deus em nós. Porque quando você vê, quando você vive esse amor de Deus, isso é tão intenso, que tudo que você tem um propósito agora: servir Ele. Tudo aquilo que o mundo tem, eu quero para mim, você começa assim: eu quero para ter para os outros, eu quero para servir os outros, eu quero para tocar em outras vidas. Só que isso é incomum, irmãos. E isso somente para quem vive o sobrenatural e é tomado pelo amor dele. Em Marcos 10, 27 diz que Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Jesus já nos aponta que para nós pode ser impossível. Sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, que para Deus nada é impossível, nós vamos até um tanto, porque tudo que é possível nós conseguimos fazer. Tudo que é possível eu faço, tudo que é possível você faz. Mas quando eu chego nesse lugar que eu entendo que eu estou acessando um lugar que se tornou impossível para que eu faça, eu entrego para o Pai e confio a Ele: Senhor, faça, porque eu não consigo. Só que muitas vezes nós falamos que eu consigo, eu faço, eu vou na minha força, eu vou na minha fé, e aí eu quero viver o natural, mas eu quero desfrutar do sobrenatural, mas eu vivo o natural. Quando chegamos ao impossível para nós, é quando Deus pode fazer, pois para Ele tudo é possível. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei, mas talvez você, em alguma área da sua vida, você olha com os seus olhos e você fala: é impossível. Mas quando você fala que é impossível e você entrega para aquele que faz o impossível, as coisas acontecem. Eu aprendi que o pau que nasce torto, Jesus endireita. Então nós somos treinados a um vocabulário para pronunciar que Deus é incapaz de fazer. E eu quero dizer para você que Deus é capaz de fazer muito mais, mas eu preciso dar liberdade para que Ele faça. Sabe por quê? Porque o maligno, ele não bate na porta. O maligno, ele não pede: ei, posso entrar na sua vida? Ei, posso bagunçar o seu casamento, a sua saúde? O maligno não faz isso. Ele entra e estraga com tudo. Mas o Senhor, Ele bate na porta e você decide abrir. Ele não impõe nada, Ele bate na porta. Mas quando eu decido abrir a porta, as coisas começam a mudar. E o que é abrir a porta? É você renunciar aos seus desejos, de forma que limita a ação de Deus em nossas vidas. Quando eu olho para uma situação, e eu creio que essa situação é impossível para mim, ela já está resolvida. Porque nesse momento eu entrego para aquele que pode fazer. Então eu entendo, irmãos, que tudo aquilo que os nossos olhos olham, que tudo aquilo que vivemos, em qualquer área da nossa vida, que nós olhamos e é impossível, hoje Ele está aqui para fazer. Hoje Ele está aqui para fazer. Então, se você crê, isso vai trazer convicção na sua vida. Se você puder, abra Marcos 9, 23. Irmãos, quando eu orava hoje, eu buscava em Deus. E Deus, Ele falou ao meu coração
E eu tenho feito aquilo que Ele me pediu para fazer. Sabe o que Ele falou comigo? Encoraja os meus filhos. Impulsiona os meus filhos. Então, se Ele falou que é preciso encorajar os filhos, é porque muitas vezes andamos com medo, com receio. Impulsiona, é porque muitas vezes estamos parados. E Deus é muito mais que uma religião. Ele é Pai, Ele é amoroso, e Ele quer fazer. Irmãos, quando eu olho um enfermo, eu só tenho um pensamento: Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. Eu não consigo mais olhar um morador de rua, um drogado, um doente, e fazer que não vê. As minhas mãos coçam. O meu desejo é, onde eu estiver, declarar a vida para ele. Porque esse lugar que ele está, Jesus já venceu na cruz. Nós só precisamos declarar e crer nisso. E isso queima cada vez mais. Sabe por quê? Porque nós temos uma tarefa nessa terra: resplandecer a face do Pai. A atitude a qual nós vamos tomar, nós vamos resplandecer Deus na terra. E é o tempo, meus irmãos. Por muitos anos eu ouvia, e eu me emocionava muito com isso. Quando eu me converti em 2008, e nós escutávamos história de pessoas que oravam por outras, e essas outras eram curadas. E isso mexia muito comigo. E um dia eu disse para Deus: Pai, me dá a oportunidade de não apenas ouvir, mas fazer parte dessa história. Eu quero servir a tua mesa. E quando eu pedi para Ele, eu creio que Ele ouviu, e de lá para cá Ele começou a me preparar para que eu diminua e que Ele cresça, para que as minhas palavras se aquietem e as palavras dEle venham tocar, para que a minha mente desfaça e saia a sabedoria dos céus. E é nessa caminhada que eu venho desde então. E tudo isso que o Pai, Ele deseja fazer comigo, Ele deseja fazer contigo. Ele deseja sim curar. Quando aquele cego encontrou Jesus, o cego chegou diante de Jesus e Jesus perguntou: o que tu queres? É óbvio que Jesus sabia o que ele precisava, mas Jesus perguntou: o que tu queres? E ele rapidamente falou: eu quero ver. Será que nós somos convictos daquilo que queremos? Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e já queremos sair correndo e orar por ela, mas eu aprendi que eu preciso perguntar para ela o que ela quer, porque talvez aquilo que eu acho que ela quer, ela não quer. Então, o que realmente nós queremos? Comece a apresentar diante ao Pai. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos buscando algo nele. Nós viemos para adorar, para louvar Ele, mas nós viemos com um propósito de ser transformados, para que a nossa família, o nosso legado possa ser mudado. Sabe, irmãos, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a me preocupar quem eu era, para que quando eu morresse, não parassem de falar de mim. Eu queria gerar uma história, eu queria deixar um legado, mas não um legado de mim, mas um legado daquilo que eu fiz pelo Pai, porque eu quero ser generoso, baseado da onde Ele me tirou, da onde eu estava, diante das minhas expectativas. Marcos 9:23 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Precisamos crer para que o milagre e a transformação aconteça. Quando você crê, você consegue ver. Então houve um tempo que o meu motivo de choro mudou. No começo eu chorava de dor, do peso, das consequências daquilo que eu tinha gerado. E depois eu comecei a chorar pela visão que Deus me deu, aonde Ele me levaria, quem Ele faria eu ser.
o tipo de caráter que Ele estava forjando em mim. E quando eu fechava os meus olhos, eu via a minha família restaurada, o meu casamento restaurado. Só que para isso eu preciso crer. E eu criei. Eu coloquei toda a minha força na minha fé. Então quando eu fechava os meus olhos, eu via a minha cura, eu via a minha libertação, e eu chorava de emoção. E é isso que o Pai está falando com você nessa noite. Ele está dizendo: filho, fecha os teus olhos, que eu vou te apresentar como eu te gerei. Porque você é perfeito, você é perfeita diante do Pai. E é isso que Ele quer fazer, Ele quer restaurar. Lucas 8:50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenhas medo, tão somente creia, e ela será curada. Então, indiferente o que passamos, Jesus hoje fala para você, Ele fala para mim e para você: não tenhas medo, tão somente você será curado. Se você crê, isso se torna uma verdade em você. Deus sempre nos ouvirá, e sua mensagem sempre será a mesma. Quando que Deus não nos ouve? Quando as nossas orações não estão conectadas ao coração dele. Quando eu estou de desacordo com a minha casa, ou com um caráter distorcido, Deus ouve, mas não opera. Então eu tenho entendido que Deus, Ele tem falado sempre a mesma coisa, repetitivamente, para que eu e você não venhamos mais ter dúvida. Não temas, somente creia, Ele fala para nós. Não temas, somente creia. Muitas vezes nós estamos prontos para acessar algum lugar, mas nós não conseguimos crer. Sabe, muitas vezes nós olhamos para a nossa força e aí não conseguimos crer. Não temas, não tenha medo, só creia. Ele tem falado conosco: não sofras, somente receba. Irmãos, nós vivemos hoje em um tempo que a depressão está matando. Pessoas estão tirando sua vida. Não sofras, somente receba. E o que eu devo receber? As promessas que Ele já tem para a minha vida. Eu preciso renunciar ao sofrimento, irmãos. Eu sei quem eu sou, e eu sou filho, e Ele é pai. Então eu renuncio ao sofrimento, eu me torno corajoso, forte. E eu começo a receber. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos prontos para servir, dar, doar, mas encontramos dificuldades em receber. Da mesma proporção que nós estamos prontos para dar, nós precisamos estar prontos para receber. Quando eu não estou pronto para receber, é porque eu posso estar derramando amor às outras pessoas, mas verdadeiramente eu não me amo. Então começa primeiro com você, irmão. Começa a amar você. Começa a amar você e através disso gere amor em outras pessoas. Jesus tem falado diariamente: ei, não murmure, não reclame, aprenda com os seus erros, pare de reclamar. Nós criamos um mau hábito, que reclamamos de tudo. Reclamamos quando estamos prósperos, reclamamos quando temos falta, reclamamos quando a bênção é grande ou não tem, ou ela é pequena. Então nós murmuramos, e quando eu murmuro eu não aprendo. Irmãos, todos nós que estamos aqui hoje passamos por um processo na vida, sim ou não? Quem já passou por alguns processos? Se você não passou, olha, você é direto do céu e veio hoje aqui. Mas a pergunta é: o que você aprendeu com o processo? Mesmo difícil, o não ter comida dentro de casa, não ter expectativa,
roubaram os teus sonhos. E o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com o processo? Você murmurou ou aprendeu? Irmãos, Deus está nos levando a um novo lugar em sabedoria. Eu oro para que todos os dias Ele renove a sabedoria. Chegou um tempo na minha vida que eu renunciei à sabedoria do mundo, os treinamentos do mundo, o conhecimento do mundo. Eu renunciei. E eu pedi: tira, Senhor, desfaz, e me dê a sabedoria dos céus. Você tem orado por sabedoria dos céus, irmãos? Porque é só pedir. A sabedoria do mundo, ela é rasa, limitada, frustrante. A sabedoria do mundo diz que se você esmagar alguém e você estiver na ponta, é isso. Mas a sabedoria dos céus é encorajar pessoas. Vai, filho, eu estou contigo, pode ir. Se eu murmurar, eu não vou aprender. Se você tem esse hábito, irmãos, renuncie hoje. Renuncie hoje. Não reclame mais. Aprenda. Porque é nesse processo que Deus está te preparando. Irmão, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E foi muito doloroso para eu chegar até aqui. Eu precisei renunciar a muitas coisas. Como você renunciou a muitas coisas. Mas eu quero dizer que Deus tem mais para você. Que não é só isso. Deus tem muito mais. Mas eu preciso renunciar, eu preciso receber, eu preciso desfrutar, eu preciso aprender. Não duvide mais. Não duvide mais. Aprenda a desfrutar de tudo que acontece na sua vida. Você entendeu, irmão? Não duvide mais. Quando eu duvido, eu estou dizendo para Deus: ei, cara, tu é incapaz. Ei, cara, tu esqueceu. Deus não esquece, cara. Deus não esquece. Não duvide mais daquilo que Ele pode fazer por você. Mas comece a desfrutar, irmão. Desfrute do processo, sabe? Lutamos uma vida inteira para comprar um carro, uma casa, mas não aproveitamos o processo. E quando chegamos nela, talvez estamos cansados. E tudo aquilo que eu construí não vale mais nada, porque talvez eu murmurei tanto que eu me tornei doente. Então tudo que eu construí para chegar aqui, eu vou ter que desfazer para procurar uma cura. Porque talvez eu não desfrutei. Talvez eu só murmurei. Talvez eu duvidei. Então é uma noite de renúncia, meu irmão. Você renuncia e você recebe algo novo. Você deixa para trás aquilo que é lixo e tu recebe aquilo que é puro e santo. Porque eu decidi não duvidar mais. E você? Você está comigo nessa pregação? Quem está comigo? Ai, cara, Deus está falando tanto. Deus está falando tanto. Deus está falando no teu íntimo, meu irmão. Deus está falando profundo na sua vida. Deus está falando nos teus sonhos. Sabe, Deus está falando na tua história, no teu legado. Deus quer mudar, mas não duvide mais. Sabe, irmãos, nós procuramos bengalas o dia inteiro, a vida inteira, para se apoiar, para achar uma desculpa. E aí não desfrutamos daquilo que o Pai tem para nós. Sabe, nós queremos ser elogiados. Nós queremos carinho, porque ainda somos meninos e meninas. Mas hoje é uma noite de renunciar a esse lugar e acessar o lugar de pessoas maduras, de filho maduro. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje nós decidimos não duvidar mais daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Nós decidimos não duvidar e agora nós vamos desfrutar. Irmãos, aprenda a desfrutar da falta. Quando nós não tínhamos nem mais casa, eu dizia: vamos passear, e eu tenho um bairro bem bonito para nós irmos. E nós desfrutávamos daquele bairro, olhando as casas. Olha que legal, olha que casa bacana. Mas nós estávamos em um kitnet 4x4, passando fome, recebendo uma cesta básica. Mas Deus arrancou de mim aquele Fabiano antigo.
E Ele me ensinou a desfrutar, gente. Sabe, tem dias que eu volto para aquele lugar, eu renuncio, eu digo, Senhor, me perdoe, eu estou voltando para aquele lugar. Eu me alegrava. Quando nós fomos para o shopping e os meninos olharam o sorvete do McDonald's, nós tínhamos só R$2 no bolso e era R$2 um sorvete. Alguns de vocês já ouviram. Nós desfrutamos daquele momento. Nós compramos o sorvete, chamamos o Lucas e o Davi, divida com o seu irmão. E talvez eu me torno tão incrédulo, talvez eu me torno tão duvidoso daquilo que Deus quer fazer, que aí não recebo. Mas toda a palavra que Deus usou, homens e mulheres, que Ele faria na minha vida, eu peguei, meus amados. Eu peguei, mas eu peguei, eu não escapava nada. Aquilo que Deus afirmava, eu dizia, eu quero, eu recebo, eu creio. E eu comecei a caminhar nesse lugar, acreditando. Sabe, quando eu ia vender, o que me motivava era o louvor. Eu colocava o louvor e quando eu chegava no cliente, eu enxugava meus olhos e eu ia atender ele. E como ele perguntava, e aí, como que você está? Está tudo bem. E aí aquela música, eu não morrerei enquanto os seus sonhos não cumprirem em mim. Eu não vou cantar, senão a igreja vai embora. Fica aí, pô. Mas eu cantava esse louvor com tanta convicção que eu não iria morrer antes de realizar todos os sonhos que eu tive. E sabe o que acontece? Deus está fazendo. Deus está fazendo. E esse Deus é o meu Pai e é o teu Pai. Mas decida não duvidar mais. Somente desfrute. Como que eu vou desfrutar de um tempo ruim? O tempo ruim é o preparo para você desfrutar dos tempos bons. Então, se você não saber crescer, se desenvolver e desfrutar do tempo ruim, talvez você nunca será merecedor de um bom tempo para a sua vida. Eu entendi isso. E eu vivi isso. Tenho vivido todos os dias. E me alegrado todos os dias. Porque eu decidi não duvidar mais. Mas eu decidi desfrutar. Mateus 17, 20, se você puder, abra comigo. Sabe, irmãos, Deus é tão bom que quando parece que o meu combustível ou o teu combustível está acabando, parece que Ele vem com um posto ambulante, com gasolina pódio. Deixa eu encher o tanque, filho. É frio hoje. Ele vai lá e enche o teu tanque. Gasolina pódio, aditivada. E aí você vira a chave, o motor já trabalha redondo. O motor fica forte. E aí ele pergunta, e agora? O que você vai fazer com esse motorzão? E aí eu decido, o que eu vou fazer com esse motorzão? Seguir para o propósito ou voltar para o passado? Caminhar e acreditar e confiar nele? Ou voltar para casa e guardar o carro na garagem? Porque se acabar essa gasolina, talvez eu não tenha mais a opção de encher o tanque de novo frio. Ele quer encher seu tanque hoje, irmãos. Ele quer colocar uma gasolina aditivada no seu carro. E Ele paga a conta. Sabe por quê? Porque quando você permite o Pai estar em você, Ele sustenta. É Ele que sustenta, irmãos. Para de acreditar que é você. A minha habilidade, eu sei fazer isso, eu sei aquilo. Cara, quando você vai para Jesus, Ele tira tudo. E Ele começa a mostrar, eu que faço, filho. Eu que faço, filho. Eu que faço. Eu não sei você, mas eu fiquei disposto, pronto. E disse para Ele, cara, muda a minha história, Pai. Será que você está disposto a dizer, Deus, muda a minha história? Porque se você pedir, Ele vai mudar. E aí você precisa aprender a curtir o processo, desfrutar do processo. Porque tudo aquilo que não é bom, o Pai arranca. E Ele tira. E cada vez que Ele tirava algumas coisas de mim, doía. Eu lembro que em 2008, quando caiu a nossa casa, me ligou uma moça dizendo assim, Fabiano, eu estou com uma missionária aqui, tem uma casa de recuperação que ela cuida, que ela visita, lá na rua Itajaí.
Você pode nos levar lá? Eu pensei, respirei e disse: estou indo te buscar. E no caminho, eu comecei a contar para ela algumas coisas. Não falei para ela que não tinha dinheiro para o combustível, porque isso Deus proveu. Eu não sei o que aconteceu, mas Ele abasteceu o carro. Eu escutava de pessoas: cara, meu carro não tinha gasolina, Deus me levou até lá. Eu pensei: Senhor, então faça. E eu fui. E ela disse: eu subi da sua casa. Ficou interrompida: sim, não pode mais morar não, condenaram minha casa. Posso ir lá com você? E eu fui com ela. Paramos na frente. E aí, para chegar na estrutura da casa, tinha um buraco de uns 3 metros. Eu coloquei uma prancha de madeira, vim segurando a velhinha, com cuidado, para entrar na casa. Ela queria ver, não sei por que ela queria, depois eu entendi. Então não queira entender as coisas de Deus, desfrute. O que essa mulher quer ir lá dentro? Só desfrute. E eu entrei com ela e coloquei ela dentro de casa. E quando eu olhei, eu vi que roubaram muitas coisas que nós tínhamos lá. As torneiras, tudo que dava de carregar, chuveiro, um monte de coisa. Olhei lá dentro, eles estavam desmontando os blindex, pia da cozinha, como se fosse desmanchar a casa. E quando eu cheguei lá, eu vi que tudo estava desmontado. E aí veio uma ira em mim. Eu fiquei muito bravo. Eu me calei, eu me submeti para não jogar a velhinha no buraco. Fiquei quietinho. Você não sabe. Porque aí começou a gritar dentro de mim aquele Fabiano do mundo, questionando a Deus: Senhor, eu estou aqui levando a tua serva, eu não tenho nem grana para gasolina, estou aqui trazendo ela, e o Senhor permite os caras virem roubar, já não basta perder, agora estão... Eu fiquei quieto, eu mordi a língua, eu me submeti. Ela olhou tudo aquilo. Vamos embora, filho. Peguei a velhinha de novo com a mão, de ladinho na prancha. Ela com aqueles vestidos desse tamanho. Pensei: se enrola em mim, nós vamos de rolo. Botei dentro do carro e fomos. Eu não falei nada. Eu fiquei quietinho para não pecar. Eu calei minha boca. E ela olhando para mim, baixava e orando, olhando para mim. Daqui a pouco ela disse assim: filho, sabe o que Deus diz para ti agora? Cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas coisas. E aí eu recebi aquilo, só fiquei educado. Falei assim. Daqui a pouco toca o meu telefone, porque quando eu vi que roubaram, eu pedi para o meu irmão correr lá. Ele disse: mano, eu já vou. E o meu irmão tocando o celular e ela falando, e eu atendi. Ele disse: mano, tu estás doido, cara? Tudo que tu falou que roubaram está numa caixa de papelão, aqui escondidinho do lado da churrasqueira. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas coisas. E de lá para cá foi assim, irmãos. Eu não consegui mais fazer nada somente para mim. Eu estou fazendo para Ele, quero fazer para Ele, quero entender, quero desfrutar, não vou mais duvidar. Ele restaurou aquela casa. Nós vendemos aquela casa que estava condenada. Deus nos deu a oportunidade de ter mais de uma casa. Sabe por quê? Porque o meu Deus é Pai. E eu me submeti. E Mateus 17:20 diz: Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Irmãos, ouvir aquela mulher, aceitar aquilo que ela falou, foi uma escolha minha. Se submeter a algo sobrenatural, foi uma escolha minha. Eu não sei quem assustou os caras, mas eles estavam preparados para desmontar a casa. Eles saíram, a impressão é que saíram correndo, enfiaram no lugar e saíram. Sabe,
Deus tem guardado você. O Espírito Santo tem guardado você. Deus tem levantado anjos para guerrear por você, porque Ele te ama. Você precisa crer, ei, tem alguém que me ama. E quando eu entendo essa palavra, eu entendo que a pequena fé é quando não assumimos quem Ele é e quem somos. A minha fé ela é pequena quando eu não compreendo quem eu sou e quem Ele é. Porque eu não sou mais órfão. Você não é mais órfão. E quando eu entendi quem eu era, quem Ele era e quem eu poderia ser nele, a minha fé assustou pessoas, mas também encorajou pessoas, destravou pessoas. Deus tem falado nesses últimos dias sobre destravar. Eu não sei o que Ele quer, mas eu estou fazendo. Ele pediu que eu tocasse em pessoas e declarasse que pessoas sejam destravadas. E Ele me destravou. É preciso posicionar-se e querer e se submeter à autoridade de Deus. Irmãos, eu preciso me posicionar, ok? Você precisa se posicionar, primeiro. Segundo, você precisa querer. Terceiro, você precisa se submeter à autoridade de Deus, para que você venha desfrutar milagres. São 3 passos que você precisa ter: se posicionar, querer e se submeter. Só assim você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Lucas 9, 16 e 17, para encerrar. Tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que, ao abençoar e sermos gratos, pelo que temos e somos, Ele faz. Irmãos, a primeira coisa que Jesus Ele nos ensina, que nós precisamos abençoar uns aos outros. Ele nos ensina que nós precisamos ser gratos com aquilo que temos. Pastor, eu não tenho nada, então seja grato com nada, porque Ele está preparando você. Nós nos alegrávamos com um passeio no bairro bonito, casas, famílias dentro da casa, e o que tinha nos sobrado era tudo, uma família. Então, meus irmãos, nós precisamos abençoar, nós precisamos sermos gratos pelo que temos e pelo que somos. Quando você não é grato pelo que você é porque você não se ama. É porque o amor de Deus verdadeiramente não tocou em você. Porque nós somos tocados em amor. Então, ame você. Derrame amor sobre a sua vida. E toque em outras pessoas em amor. Corrija em amor. Declare amor. E quando dividimos o pouco que achamos que temos, geram milagres. Quando você divide aquele pouquinho que você acha que é pouquinho, é que aquele pouquinho, Deus começa a operar milagre. Mas, pastor, eu não sei nem orar. Eu posso orar por essa pessoa? Sim. Começa a pegar o pouquinho que você acha que tem. Então, quando eu divido o pouquinho que achamos que temos, começa a gerar milagre. Que pode ser os nossos recursos, o nosso testemunho, ou até a nossa oração. Tudo que você tem é suficiente para chegar onde Deus quer te colocar. Nós criamos limitações. Se eu tivesse isso. Se eu soubesse falar. Cara, o que você tem está dentro de você. O Espírito Santo te supra e te encoraja. Deus sempre nos dará pão, primeiro para nos alimentar e depois para saciar a fome de multidões. Esteja preparado, irmãos.
Deus quer te dar pão, alimento para o teu físico, para o teu corpo, para a tua mente. Ele quer te dar. E quando você tiver, você vai poder dar. Hoje você irá receber um pão do céu, que vai saciar a sua fome, curar as suas enfermidades, libertar, encorajar e posicionar você. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê que hoje Deus vai fazer isso com você? Porque hoje você recebe e amanhã você vai dar ao faminto. Quando Deus ele me deu o pão, Ele saciou a minha fome. Eu me tornei convicto disso. E hoje Ele tem me usado de uma maneira prazerosa, para que através de mim eu possa matar a fome de outros. A fome espiritual, a fome de uma liberdade, a fome de uma fé, a fome de uma cura, a fome de uma liberdade. Porque Ele me tirou de um lugar de cativeiro, Ele me tirou de um lugar de opressão, Ele me tirou de um lugar de doença, Ele me libertou. Gostaria que você ficasse em pé, fechasse seus olhos. E nós vamos orar nessa noite. Pode apagar as luzes. Aleluia. Irmãos, você toma posse dessa palavra. Você crê que essa palavra é para a sua vida. Então se comporte como tal. Renuncie a algumas coisas. Não duvide, creia, não murmure. Agradeça, desfrute. Deus está fazendo. E Ele ama você. Deus ama a sua casa. Deus ama os teus filhos. Deus ama a tua geração. Deus te fez perfeito. E Jesus venceu. Ele venceu a morte. Ele levou sobre si todo o pecado. Ele levou sobre si toda a dor, toda a doença, toda a enfermidade. E Ele venceu por mim e por você, porque Ele nos ama. O amor dEle nos alcançou. O amor dEle nos renovou. O amor dEle nos encorajou. E hoje nós queremos ativar em você a coragem de você acessar esse lugar de cura, de você acessar esse lugar de libertação. Porque não tem nada a ver com nós, tem a ver com você e com o Pai. Nós estamos trazendo lenha, estamos incendiando você. O fogo do Espírito Santo está aqui. Nós vamos ser os condutores para que você desfrute do fogo de Cristo, o fogo do Espírito. O fogo está trazendo revelação e entendimento. O fogo está confrontando você para que você renuncie tudo que limita você. Esse é o Pai. Então feche seus olhos, igreja. Espírito Santo, eu te agradeço por essa palavra. Sim, eu te agradeço. Eu creio, Senhor, que essa palavra ela veio para nos posicionar no lugar de filho, para que nós venhamos tomar a nossa herança, aquela que é por direito, Senhor, aquela que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. Eu creio que é uma noite a qual o Senhor vai libertar-nos, a qual o Senhor vai nos curar. Sim. Louve o Senhor, igreja. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Espírito Santo, começa a sondar corações. Espírito Santo, começa a quebrantar corações. Espírito Santo, vai tocando, vai preparando, Senhor. Senhor, nós santificamos esse lugar. Nós preparamos esse ambiente para a Tua glória, para vivermos e vermos o sobrenatural que só Tu, Senhor, o Senhor dos Senhores, pode nos dar. Vai criando essa expectativa no teu coração, irmãos. Sim. Mas a alegria